Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Vamos juntos agora preparar joia espiritual da semana 3 a 9 de julho. Então, pegue a palavra de Deus e vamos encontrar algumas joias espirituais. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como sempre falo, espero que Deus possa abençoar sua vida grandemente. Lembrando a todos mais uma vez, se você está se chegando aqui no nosso canal, está gostando do conteúdo, se inscreva nele, faça o seu comentário, ative o sino, compartilhe esses vídeos com mais pessoas se você puder e não esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, para que assim esse vídeo possa encontrar mais pessoas. E também temos a opção de seja membro, que é uma forma de você estar ajudando o canal também. Vamos então iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Esdras, capítulo 6, o versículo 13, que diz assim: Então Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles fizeram prontamente tudo o que o rei Dario tinha ordenado. Então a pergunta, baseada na revista Sentinela de 1993, 15/6, página 32, parágrafo do 3 ao 5 é: o que é interessante sobre a expressão além do rio? Então podemos responder da seguinte forma: é interessante pelo fato que realmente é verídica esse acontecimento histórico, pois Esdras escreveu isso 100 anos antes de se produzir a moeda que tinha exatamente essa inscrição, além do rio. Isso nos mostra que podemos confiar totalmente na palavra de Deus, pois até em coisas pequenas ela é exata. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar encontrando nossas joias espirituais no capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham voltado do exílio estavam construindo um templo para Jeová, Deus de Israel, dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e aos cabeças das casas paternas e lhes disseram: Deixe-nos construir com vocês, pois, assim como vocês, adoramos o seu Deus e a ele temos oferecido sacrifícios desde o dia de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Percebemos que os inimigos estavam tentando se passar por adorador de Jeová para desanimar e atrapalhar a construção do templo. Lição para nós: isso pode acontecer também em nossos dias. Pessoas com má intenção podem entrar em congregações para tentar causar tumulto ou vazar informações confidenciais. Então, devemos estar atento e observar quem realmente elas são. Ainda no capítulo 4, podemos fazer a leitura agora do versículo 4, que diz assim: Em vista disso, os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o povo de Judá e tentavam fazê-los desistir da construção. Então os samaritanos, não tendo conseguido enganar o povo, se fazendo de amigos, agora eles começam a desanimar o povo descaradamente, de todas as formas, para que assim eles parassem a construção. Lição para nós: hoje, os inimigos de Jeová também
tentam de todas as formas parar a obra de pregação. E isso desanima às vezes os nossos irmãos. Mas assim como os israelitas, devemos continuar firmes, pois Jeová sempre agirá em nosso favor. Ainda no capítulo 4, podemos fazer agora a leitura do versículo número 5, que diz assim: Eles contratavam conselheiros para frustrar seus planos durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Percebemos então que eles desanimaram o povo desde o reinado de Ciro até o reinado de Dario, 14 anos, sofrendo perseguição de opositores. Lição para nós: temos experiências que mostram irmãos que ficaram por mais de 30 anos presos e outros ainda estão. Então, se você está passando por alguma dificuldade longa, cansativa e dolorosa, saiba que no momento certo, Jeová proverá a solução, assim como se deu com a nação. Apenas tenha paciência. Ainda no capítulo 4, podemos ler o versículo 23, que diz assim: Então, depois de ter lido a cópia do documento oficial do rei Artaxerxes, na presença de Reum e de Sinsai, o escrivão e seus colegas, eles foram imediatamente aos judeus em Jerusalém e usaram a força para interromper a obra. Percebemos que Artaxerxes aceitou a acusação contra os judeus e mandou parar a obra. Com essa autorização, eles pararam a obra usando a força. Lição para nós: Deus, ele nunca nos enganou. Sempre foi sabido por todos que enfrentaríamos perseguição, injustiças e até agressão física. A pergunta que surge é: estamos preparados para isso? Estamos, irmãos, nos últimos dias. Mais do que nunca, se faz necessário aumentar nossa confiança em Jeová, pois quando vierem contra nós usando a força, devemos ter a certeza que Jeová nos protegerá. Agora, no capítulo 6, podemos fazer a leitura do versículo 22, que diz assim: Eles também celebraram com alegria a festividade dos pães sem fermento por 7 dias, pois Jeová havia feito com que se alegrassem e tinha inclinado o coração do rei da Síria a favor deles, de modo que ele os apoiou na obra da casa do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Percebemos nesse versículo que aquela ordem favorável do rei da Síria para o término da construção da casa de Jeová era porque Jeová estava no controle e inclinou o coração do rei. Lição para nós: saber disso aumenta a nossa confiança no nosso Deus de salvação, pois Ele sempre fará com que seus propósitos sejam realizados. Então, podemos ter a certeza que no futuro Ele também cumprirá tudo aquilo que prometeu para nós. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final dessas joias espirituais. Encontramos apenas algumas, e caso você também tenha encontrado e quiser compartilhar conosco, deixa lá nos comentários finais, que tenha certeza que também estará ajudando os seus irmãos. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.